Fala trader, seja bem-vindo a mais um estudo de mercado. Hoje vamos falar, como vocês sabem, sobre mini índice, mini dólar. Eu atualizo também o movimento do Ibovespa. Link na descrição para você fazer parte da maior comunidade Smart Money Concept do Brasil. Exatamente. Nós analisamos aqui o mercado nacional e de criptomoedas com base no conceito institucional. Beleza? E um presente para você e, lógico, fica até o final do vídeo sempre, porque no finalzinho do vídeo eu vou estar falando sobre as oportunidades de trade que aconteceram hoje. E tem uma novidade para você. Você que está aí acompanhando, cara, tem um presente. Nós temos, na verdade, um presente para você, que vamos liberar um curso gratuito, sem mimimi, sem muita firula. Você vai estar recebendo um curso gratuito aí sobre Bitcoin, tá? Sobre criptomoeda. Então, vai ser muito massa. Acredito que todo mundo vai gostar. Tranquilo? Então, vamos lá para o vídeo. Vamos embora para o gráfico. Olha só o que vocês estão vendo aqui nesse exato momento. É a captura de liquidez daquele equal highs, tá? Daquele movimentação que eu tinha falado a respeito desse ponto, ó. Então, foi uma captura de liquidez acontecendo ali um buy side liquidity sobre esse equal highs, que é justamente essa máxima desse ponto. Então, apesar desse momento nós temos, a partir desse momento nós temos a captura de liquidez desses topos e temos que entender que aqui nós temos uma região de imbalance que está sendo fechada. E a partir disso também nós temos, lógico, né, uma região, ó, de trabalhar para poder recuar esse ponto ou seguir esse movimento, já que nós estamos em um movimento de base. Ou seja, aconteceu um rally base e muito provavelmente pode acontecer mais um rally para poder ganhar esse topo e aí seguir essa movimentação. Ou, a partir de agora que capturou esse topo, ele começar a perder esses fundos e cair. O que nós temos que ficar ligados é procurar regiões aqui à esquerda do gráfico e uma resposta, uma reação desse ponto, nem que seja para surfar até essa estrutura na região de discount, tá bom? Então, vamos lá para o mini índice. Olha só que interessante o mini índice, exatamente como eu compartilhei na comunidade que estava acontecendo, e é exatamente isso que eu quero que vocês prestem atenção, porque foi aqui que foi validado. Lógico que hoje abre com um gap de alta, tá bom? Inclusive, esses order blocks aqui abaixo passam a ser order blocks de alvo, como o preço quando começar a cair, são estruturas que vão servir de alvo para a gente. Inclusive, nessa região, perceba que capturou toda essa liquidez, como dito lá. Aliás, nem toda, né? Ainda tem muita coisa para poder capturar. E nós temos esse order block aqui. Olha que lindo, tá? Nessa estrutura. Então, a partir daqui, você busca essa região como uma estrutura para você trabalhar dentro dessa configuração. Lembrando que essa configuração se aplica na modalidade de Confirmation Entry, tá? Hoje foram 1.700 pontos, tá? Que aconteceu ali no mini índice, a partir da abertura, abriu com um gap, lógico, mas nessa região acontece algum trade de continuidade, vamos ver daqui a pouco. Tá? Inclusive, vou até apagar aqui, para daqui a pouco a gente ver no tempo gráfico menor. Inclusive, um aluno pegou também, aliás, várias pessoas, vários alunos pegaram esse trade, então está muito top. Então, a partir de amanhã, o que é que você tem que esperar, aguardar? Exatamente esse movimento para poder se firmar essa confirmação. Opa, deixa eu riscar aqui, acabou atrapalhando tudo, ó. A gente tem esse choque interno para poder mitigar até essa estrutura. E a gente vai falar sobre, até porque nós temos um range que ele ainda não foi estabelecido esse topo, então ele pode sim capturar ainda esses topos para poder começar a recuar o preço e aí tem uma confirmação para a gente atuar dentro desse movimento. Apesar de que, nesses pontos, eu tinha colocado como alvo aqui, inclusive, temos um order block que sim, se ele invade ali, ele começa a dar gatilhos, a gente pode começar a pensar em vender naquelas regiões, tá? Só confirmação, lógico, porque ele tem essa liquidez para capturar ainda e está buscando exatamente essa região. Então está bem top, o trade está bem interessante. Amanhã essa região está bem saudável para a gente poder pensar em vender naquele ponto, tranquilo? Então foi bem top, já deu um ponto de resposta que eu tinha dito no viés anterior. E no dólar, vou falar do dólar, tá? Daqui a pouco eu volto no mini índice para falar da oportunidade de trade que o aluno pegou e outras pessoas também. No dólar, aqui, como vocês conseguem ver, eu tinha deixado esse order block, essa região aqui de quê? Como ponto de resposta. E aí, a partir dele, o gráfico rompe, né? Ganha ali. Não tem trade aqui nessa região, porque eu só operaria se tivesse uma confirmação no tempo gráfico menor. Não aconteceu, porém, deixou essa indução dessa liquidez e foi lá embaixo, capturando exatamente esse ponto, ó, chegando nesse order block e dando uma resposta. Até então, esse trade foi um trade bem interessante, bacana, que rendeu aqui 50 pontos de alvo, tá bom? Foi um trade bem interessante.
exatamente nessa estrutura. Ó, refinando aqui o order block. Temos um order block refinado ali. Inclusive, vou até trazer para cá, mostrar para vocês, exatamente esse ponto aqui, ó, dessa estrutura. Vou mostrar para vocês aqui. E a gente tem um stop curto de 5 pontos aqui abaixo e um alvo lá em cima de 50 pontos, capturando aquela liquidez. Exatamente esse ponto, essa liquidez aqui, ó. Tá vendo? Esse movimento aqui. Tá? No mini índice, vamos dizer logo o que é que tá para fechar aqui, né, para você entender. O que é que nós temos aqui a partir dessa continuidade do movimento? Entenda o seguinte, deixa eu trazer para os 5 minutos, para o 15, perdão. Nós temos uma região que aqui a gente já tem essa mudança de comportamento, tá? É importante aqui a gente ter essas regiões como regiões de resposta do preço. Vou deixar essa aqui como uma região de resposta do preço e aqui a gente tem uma mudança de caráter internamente, tá? Então, fique atento nessa movimentação. Importante, interessante que ganhe esses tocos para poder a gente ter como alvo lá aquela região. E detalhe, liquidez que está o quê? Abaixo dos 50%. Então, cuidado, porque existem pontos aqui, ó, como esse, que o preço pode querer capturar e jogar o preço para baixo. Então, amanhã é o momento de você entender o dólar, um movimento que você vai dar uma direção para ele, tá? Porque, afinal de contas, ele pode, lógico, começar a retornar, abrir com gap de alta nessa região, retorna, mitiga esse ponto, toca e sobe, ou ele vai subindo, capturando isso aqui, ou ele toca, que captura aqui, ó, desce e perde fundo. Então, tem que ficar atento nessas regiões aí, essas extremidades. Então, aqui é uma região de supply, uma região de oferta. Nós temos aqui como um order block e aqui também como um order block. É essa região que nós temos aqui que ficar atentos. Mas, cara, que trade clássico, né? Bem interessante, liquidez que foi capturada, inclusive, e aí jogou o preço para cima. Esse é um trade bem clássico, com a confirmação também bem clássica. Tranquilo? Para o mini índice, que foi exatamente esse ponto, lá no micro aconteceu uma oportunidade lá em cima. Foi exatamente esse trade aqui, ó. Exatamente esse trade aqui. Ó, olha só que milimétrico, né? Trade dentro da subestrutura para continuidade da alta. Então, o trade foi bem com um stop bem curto, 50 pontos. E o alvo lá na base. Foram 270 pontos. Foi um trade bem, entendeu? Bem curto, mas foi uma oportunidade que, inclusive, aqui também deu uma outra oportunidade, voltando dentro dessa região, mas não estava tão interessante porque não entrou na nossa região de desconto desse movimento, inclusive, né? Toda essa estrutura. Então, não estava interessante, mas esse foi um trade que aconteceu, essa movimentação aqui para poder continuar o movimento na alta. Beleza? A partir de amanhã, no mini índice, aguardar essa resposta do preço dentro dessa região de order block. E aí nós temos as estruturas de alvo abaixo desse ponto. Inclusive aqui também é um ponto bem interessante também de alvo. Tá bom? Então fiquem atentos para surfar essa subestrutura, porque daqui para cá são 1.600 pontos. Então fiquem atentos, beleza? Então esse é o viagem de hoje. Não tem muita... A informação que foi passada é o suficiente para vocês se prepararem para o pregão de amanhã. Beleza? Então é isso, galera. Lembrem-se, vai ser lançado aqui um curso gratuito de Bitcoin, onde você aprendeu que de fato como é que funciona a criptomoeda e vocês vão se amarrar, porque são vídeos bem interessantes. Ficou bem com a cara de telecurso, mas quem nunca aprendeu com telecurso, né? De manhãzinha? Denunciei a idade, né? Quem é dessa idade um pouco, da minha idade, na verdade, vai saber do que eu estou falando. Então, ó, beijo no coração de todos. Sigam e aí, mandem para as pessoas, tá, o vídeo, se inscrevam, deixem um comentário. E é isso aí, Deus abençoe. Tamo junto, vamos para cima e fui! Valeu!